Este é o programa Rumos na Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger, da comunidade Ramá, em Niterói. De segunda a sexta, em 2 edições, às 10 da manhã e às 13h10 da tarde. Programa Rumos na Vida. Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Detalhes da vida de Salomão que refletem o seu caráter. Eu quero ler em 2 Crônicas alguma coisa do capítulo 1 e alguma coisa do capítulo 2. Diz aqui no versículo 14 que o Salomão ajuntou carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Ou seja, riqueza e extrapolação de posses de bens em todos os sentidos, em todas as direções. Ele multiplicou carros, cavalos, dinheiro, objetos de valor, mulheres, multiplicou tudo o que ele podia. Ele desvalorizou as mulheres, transformando-as apenas em objeto sexual, mas ele aceitou como uma manifestação de culpa na consciência que as mulheres exigissem dele alguma coisa. Então, uma chegava para ele e dizia: puxa, meu querido, já tem mais de 1 ano que você não me procura. Se ele passasse um dia com cada mulher, ele levaria quase 3 anos para circular com todas as mulheres. Então, uma chegava e chorava: ô querido, você não me procura mais de 1 ano, não sei o quê. Aí ele ficava com dor na consciência e dizia: o que você quer de mim? E ela pedia para construir um santuário ao Deus delas, ao demônio delas, e elas iam pedir a esse demônio que mudasse o coração dele em favor dela. Isso é o que acontece em muitos trabalhos de macumba por aí. Pessoas vão buscar despachos para trazer o amado. Isso acontece muito, mas não é novo, porque naquela época era mais ou menos assim que acontecia. Aí ela queria um santuário ao Camus, Quemos e Astarote, Astarte, e ao Baal, a Milcom e por aí afora. Todos aqueles outros deuses, aqueles demônios, elas queriam pedir a esses demônios que o Salomão fosse mais próximo delas ou mais delas. E o Salomão, com um sentimento de culpa, atendia a todas elas. Ele fez muita bobagem, porque já estava sem o temor a Deus. Ele multiplicou riquezas e grandezas. Quando o dinheiro ia acabando, ele, segundo estudiosos, ele até pediu emprestado ao Irão, rei de Tiro, 120 talentos de ouro. Depois ele pagou com 20 cidades, mas 20 cidades que não valiam nada, e o Irão nem quis, devolveu aquelas cidades. Depois ele começou a escravizar o seu povo arrochando impostos. Não escravizou fisicamente, mas escravizou através de impostos. Ele escravizou estrangeiros, mas ele, ao seu povo, arrochou com impostos. E isso para sustentar todo o luxo da corte dele. Tudo que Deus tinha dito para não fazer, ele fez. Ele pecou a mais não poder e se afastou por completo do Senhor. Mas antes ainda, no início, aqui no capítulo 2 de 2 Crônicas, nós lemos alguma coisa que mostra o caráter dele, onde estava o coração do Salomão. Ele mandou uma carta para o Irão, rei de Tiro, e disse: olha, eu estou para edificar uma casa
ao Senhor meu Deus e queimar incenso perante ele, apresentar o pão da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde. E foi detalhando o que ele tinha que fazer. Para mim não tinha que falar nada daquilo com um rei estrangeiro que não entendia nada de Deus. Ele poderia falar do amor dele, da devoção dele a Deus, mas ele foi detalhando as obrigações que pela lei ele tinha que fazer. E no fim ele concluiu: tudo isso, até as festas da lua nova, nós temos que fazer obrigatoriamente. Isso é uma obrigação perpétua para Israel. Por isso eu quero construir essa casa, quero que você me ajude a construir essa casa. Tudo errado. Irão era um preposto de Satanás aqui na terra. A gente lê lá em Ezequiel 26, 27 e 28, o rei de Tiro era Satanás, o Lucifer. Aqui na terra o rei era o príncipe, no caso o Irão e os seus sucessores. E o Salomão fez amizade, abriu o coração para ele, pediu ajuda dele. Eu acho que a gente não tem que pedir ajuda que não é de Deus. A obra de Deus é para ser feita por quem é de Deus. Nós não temos que ficar pedindo ajuda de pessoas estranhas. É um privilégio, é algo santo fazer a obra de Deus. Então não deveríamos querer ajuda de quem não é santo. Só pessoas santas deveriam fazer a obra santa de Deus. E nada de política, de dinheiro, de governo, nada disto. A obra de Deus é santa, tem que ser feita com dinheiro consagrado a Deus, ofertas consagradas. Para o Salomão, aquilo era nada mais do que uma obrigação. Aqui mostra o coração dele. Davi amava a Deus mesmo sem aquelas formalidades. E Salomão queria cumprir todas as formalidades sem amar a Deus. E aí pediu ajuda a um que nem era de Deus, que só ajudou por interesse. O Irão só ajudou Salomão por interesse. Aí o Salomão foi mais além. Eu quero um artista muito famoso, importante. Então você arranja aí um artista, um artífice que venha a ser o líder de todos os outros aqui. Todos os meus artífices do povo de Israel vão ser submissos àquele que você mandar, porque vai ser o chefe da obra. O chefe da obra era alguém enviado pelo Irão, rei de Tiro, coincidência até meio xará dele, mas que não era uma pessoa temente a Deus, não era uma pessoa de Deus. Ele foi o chefe da obra, certamente por dinheiro, ganhou muito dinheiro com aquilo. Então Salomão, com esses aspectos eu queria focalizar, mostrava que não entendia nada da aliança com Deus, ele não enxergava nada além do sol. A sabedoria que lhe foi dada foi abaixo do sol, expressão que ele usa no livro de Eclesiastes, ou seja, sabedoria só para as coisas da terra. Ele não tinha nenhuma sabedoria espiritual. Ele desprezava os filhos, ele não ligou para os filhos, ele não cuidou dos filhos, nem se sabe quantos filhos ele tinha. Eu acho que nem ele mesmo sabia quantos filhos ele tinha. Se tivesse um filho por mulher, imagine, 1000 filhos, ele podia ter até mais do que isso. Ele não ligava para a família, para filhos, ele tratava as coisas de Deus apenas como obrigação, como muitos crentes hoje, que vão à igreja só por obrigação. Eles não têm o coração no Senhor, não amam a obra de Deus, não têm prazer em falar de Jesus. E o Salomão se misturou com o Irão, trouxe pessoas para construir, fazer a obra da construção, pessoas que não eram de Israel. Os obreiros, 153.600, e no outro texto 153.300, eram estrangeiros que trabalharam como mão de obra. O líder e chefe era um estrangeiro, era meio israelita, né? Filho de uma mulher israelita, mas o pai era estrangeiro. Então, ele não viu escrúpulo nenhum em
contar com estrangeiros que não eram de Deus, apenas profissionais para fazer a obra. Ou seja, ele não tinha nenhuma noção da santidade da casa de Deus. Pois é, são detalhes que ressaltam e são importantes para a gente também avaliar as pessoas com quem nós temos contato. Você vai ter comunhão com uma pessoa que não tem um coração no Senhor? Você vai seguir um pastor que fala bonito, mas é um profissional da religião, ele está lá trabalhando, fazendo o que ele faz por causa de dinheiro, porque ele gosta de se enriquecer com o evangelho? Você não observa a vida dele, se é santa, se ele cuida da família? Pois é, são detalhes muito importantes para nós. Cada um de nós deve atentar para isso, para você saber por que o Salomão foi o maior fracasso da Bíblia e como, apesar de tudo que Deus lhe deu, ele foi um fracasso. E você também, apesar de tudo que conhece de Deus, pode ser um fracasso. Uma árvore sem frutos. Você pode ser uma árvore sem frutos, apesar de tudo que você conhece. Se você não der fruto, pode ser ceifada sua vida e lançada para queimar no fogo eterno. Então, fica o alerta, aprenda com Salomão, não coloque o seu coração nas coisas deste mundo, não multiplique coisas do mundo, seus pensamentos nas coisas do mundo, nada disso que pode atrapalhar muito sua comunhão com o Senhor. Mas seja simples e ame o Senhor de todo o coração, isso é o mais importante.